Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Sintra, mentor de empresários e líderes, e hoje eu dou início a um projeto muito especial, que nasceu de uma grande inquietação. O porquê que algumas empresas crescem, escalam o seu negócio e são duradouras, e outras empresas ficam estagnadas ou simplesmente morrem, sendo que esses empresários e líderes atualmente têm acesso ao mesmo conteúdo, ferramentas e conhecimento. Aqui, neste podcast, o Código Empresarial, além de ouvir histórias de sucesso, o meu papel é fazer a engenharia reversa, ou seja, investigar o que está por detrás da cortina. O que esses empresários e líderes de sucesso têm em comum? Padrão de pensamento, de comportamento, o como que eles enxergam os problemas e desafios do dia a dia, mas também qual que é a biologia por detrás das grandes decisões que trouxeram eles até o topo. Eu gostaria de começar esse podcast agradecendo a nossa grande parceira, a Decorato, uma empresa especializada em móveis e decoração e que prepararam todo esse cenário aqui pra gente. E neste primeiro episódio da primeira temporada, eu tenho aqui uma pessoa muito especial. Alguém que eu conheço há mais de 20 anos, que eu convivo dia a dia com ela. É uma pessoa que tem uma vasta experiência no desenvolvimento humano, já são mais de 17 anos trabalhando com isso. Ela também é treinadora comportamental, mentora de empresários e líderes, mas também é uma grande mãe, mãe da Valentina, do Benício e esposa do Bruno, esse apresentador que vos fala. Seja muito bem-vinda, Paula, ao primeiro episódio do Código Empresarial. Muito obrigada, Bruno. Posso chamar de Bruno de amor? Pode, do jeito que você quiser. Então, tá Sinta-se bom. em casa. Obrigada pelo convite, é uma honra como esposa. É muito orgulho de ver toda a sua jornada, como sócia, a nossa jornada. E muito especial estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal. A Paula, todo esse currículo que ela tem, hoje na posição de empresária, sócia fundadora da Parque Desenvolvimento Humano, mas tem uma longa jornada até chegar aqui, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional que te trouxe até essa posição de sucesso hoje. Vou contar para vocês, vai parecer que eu tenho 90 anos, mas eu comecei a minha trajetória profissional com 5 anos de idade, né? Diante de um sonho dos meus pais e eu digo que também meu, né? Eu comecei a cantar. Então, dos 5 aos 18 anos eu era cantora. Então, os meus finais de semana não era brincando com os meus amigos, era sempre trabalhando, né? Do qual eu sou muito grata. Eu demorei a entender isso, né? Porque eu achava, quando eu não tinha esse conhecimento sobre o desenvolvimento humano, que era algo de insucesso. Mas hoje, na posição que eu estou, eu vejo que foram grandes sucessos que eu tive aí nessa minha jornada de infância, adolescência, até a fase adulta. Após essa experiência, eu resolvi, então, eu falava, né, para os meus pais, já que eu não fiz sucesso na frente no palco, vou fazer nos bastidores. E aí eu fui fazer faculdade, então, de rádio e TV, de comunicação social, e bastidor é algo que eu sou apaixonada até hoje. E aí eu trabalhei, então, durante 12 anos também com cerimonial de casamento. Então, eu organizava todos os casamentos, formaturas. E aí, então, apareceu, né, o desenvolvimento humano através de uma experiência que eu tive de passar por um processo de alto impacto emocional, e aquilo eu entendi que era a minha grande paixão. No começo não foi para ser treinadora, era para estar nos bastidores, mas essa longa jornada de 17 anos me levou para esse lugar, que hoje, quando eu olho todo, eu entendo que a vida veio me preparando para eu estar hoje onde eu estou, de forma muito tranquila, de forma muito leve, o que eu faço, né? Estar na frente, estar no palco, ou estar com muitas pessoas falando sobre desenvolvimento humano, eu falo que aquela criança de 5 anos me ensinou demais, né? A me posicionar, a não ter medo. Então, essa é a minha jornada profissional, um pouquinho, né? Bem, de forma muito, muito rápida, mas foi por todos esses lugares aí que eu passei para estar onde eu estou hoje. Legal. Muitos empresários, quando chegam ao sucesso, muitas vezes eles não conseguem compreender a jornada passo a passo que trouxeram eles até aqui. Quando que você recapitula toda a sua história,
Qual que é o peso de tudo isso que você vivenciou, que talvez naquele momento você não compreendia e que hoje você percebe que criou um padrão de pensamento, de comportamento para você atuar e ter o sucesso que você tem hoje, seja como empresária, como treinadora, como mentora. Então, cada etapa dessa da sua vida, o que te preparou para os dias atuais? Quando você fala sobre isso é muito interessante, porque dentro das minhas mentorias eu sempre trago que muito do que nós somos hoje, ou do que a gente serve ao mundo, do que a gente entrega como profissional, tem muito a ver com a nossa jornada. E muitos empresários, eles não têm essa percepção. E quando eu faço, né, vamos olhar para sua história, e aí começa a conectar, a gente está sempre ou honrando algo que a gente viveu no passado, ou curando algo, né, do nosso passado. E referente à sua pergunta, eu vejo que teve muitos padrões de comportamentos, tanto positivo quanto negativo. Até os negativos, eles me ajudaram a entender hoje o que eu entendo. Então, quando eu falo de a menina do palco, que ela me trouxe essa força, ela me trouxe essa coragem, né, de enfrentar, né, pessoas desconhecidas, porque quando a gente vai para uma palestra, né, na maioria das vezes são pessoas que eu nunca vi, ou algumas poucas que eu já vi. Então, tá segura do que tá fazendo. Eu lembro que pequena eu ensaiava demais, era a semana inteira ensaiando. Então, essa preparação, né, do que eu vou entregar. Então, eu acho que esse comprometimento com o outro, né, essa criança me trouxe isso. Eu acho que o cerimonial, né, tive uma grande mentora, a Marina Pulpo, que foi uma pessoa que me ensinou demais. E é muito doido, porque na época que eu trabalhava com ela, eu olhava ela como uma mulher muito exigente, né? E hoje, na posição que eu tô, eu falo, não, ela era uma pessoa muito organizada, ela era uma pessoa que queria entregar o melhor. E isso me trouxe muita clareza de que o bastidor, a organização, você ter tudo muito alinhado com a sua equipe, com a sua entrega. Eu gosto muito de trabalhar o encantamento das pessoas, né? Então, esse bastidor, para mim, ele me trouxe isso. Esse olhar do que tem por de trás e da importância, né? De já prever aquilo que vai acontecer, mas também ter o olhar muito atento aos detalhes daquilo que... E se? Então, eu já preparo o e se dentro das nossas entregas. E o desenvolvimento humano, enfim, ele foi um grande presente, né? Essa preparação, porque para eu poder fazer o que eu faço hoje, eu tive que olhar... Eu tive que olhar muito para dentro de mim, né? E nesse olhar para dentro é que hoje eu tenho muita bagagem, né? Para poder também auxiliar e ajudar, apoiar outras pessoas a olharem para dentro. Legal. Você falando tudo isso, me vem um questionamento aqui, que é: a falta de clareza de propósito dificulta a gente conseguir avaliar a nossa própria jornada e entender os porquês do que a gente passou ao longo da nossa vida? Sim, porque quando eu não consigo... eu falo que tem três leis que me regem como profissional quando eu estou mentorando, dando treinamento, atuando como treinadora, né? E uma delas é o olhar de amorosidade para minha jornada. E eu acho que isso traz muito mais clareza quando eu consigo olhar para minha jornada e entender o porquê que eu vivi tudo isso e aonde que tudo isso me trouxe. Só que quando eu não tenho essa percepção, eu fico muito no automático de sempre olhar de uma forma negativa, sempre justificando que eu só sou o que sou pelas coisas negativas que o outro fez para mim, e nunca com esse olhar de aprendizado. Porque eu acredito, Bruno, e eu falo muito isso para as pessoas, que nada acontece na nossa vida, seja ela boa ou ruim, mas vamos pegar o ruim, que é onde que a maioria das pessoas elas focam. Esse ruim, ele, na maioria das vezes, ele vem para nos ensinar algo. Mas se eu fico nesse lugar só de olhar o ruim, por que comigo, por que isso está acontecendo, eu nunca consigo ver o grande presente que existe por detrás de tudo isso. E eu acho que quando a gente entende que as coisas que vieram que... eu brinco que são presentes embrulhados em papéis feios. Quando eu abro e entendo o que eu posso aprender com isso, aonde eu posso evoluir, por que aconteceu isso que me faz hoje olhar de uma forma diferente? Fica leve, eu tenho amorosidade e aí eu consigo entender minha missão, meu propósito. O porquê que eu estou fazendo o que eu faço e qual que é o propósito de tudo isso.
alinhado com a minha história, com o meu servir e alinhado com o que o outro vai receber também, sabe? E independente de qual seja a sua profissão. Legal. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala: eu só consigo conectar os pontos e entender olhando para trás. Ou seja, quando eu não estou vivenciando, quando eu estou vivenciando aquela situação, eu não consigo ter a compreensão do porquê que ela está acontecendo. Mas lá na frente, quando que eu olho para trás, eu consigo compreender onde tudo aquilo me levou. Mas eu trago essa visão também, que quando a gente não tem um propósito claro e bem definido para a nossa vida, a gente não consegue entender o porquê que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, seja no momento presente ou o que aconteceu na nossa história. Na verdade, quando a gente está nessa situação, vira um emaranhado que eu não sei nem para onde eu vou olhar, porque eu não consigo olhar para trás, porque me dói, porque talvez eu não tenha recurso, porque eu não quero. Esses dias eu estava com uma pessoa mentorando, uma pessoa que estava iniciando, e ela disse, eu nunca nem olhei para isso, eu não quero olhar. E aí, né, com muita amorosidade, a gente foi olhando e ela entendeu o porquê que ela faz o que faz hoje. Então, quando eu estou nesse emaranhado, eu não consigo olhar para trás, mas eu também não consigo olhar para frente. É como se eu estivesse realmente paralisado. Por isso, da importância de ter alguém para te ajudar a fazer esse olhar de forma leve. Aí sim, tem por onde eu começar? Não tem. Eu posso olhar para frente, mas eu sempre digo, é importante olhar para trás. E não é olhar para trás para doer. É só para entender, para ter clareza. É só para ter clareza para eu poder seguir. Você acredita que o nosso propósito ele está muito conectado à nossa jornada, aos nossos desafios, dores? Total. Volto a dizer, o que você... E aí eu vou até olhar aqui para a câmera. O que você entrega, o que você serve para o mundo profissionalmente tem a ver com a sua história de vida. E isso eu posso provar já para várias pessoas. Eu já mostrei esse caminho. Tem a ver. Tem a ver. Você consegue trazer alguns relatos aí das mentorias que você faz? Vou trazer uma que foi essa semana, inclusive, né? Da qual a pessoa... Ela passou por uma infância de muito bullying, né? E não só na escola, mas também com o pai. Porque o pai era uma pessoa muito exigente com essa questão de estética. Durante algum tempo, ela, de forma muito... mecânica, ela conseguiu, né, ser essa pessoa de saúde equilibrada, magra, com corpo esteticamente saudável, mas ela fazia isso porque ela queria ser vista pelo pai. Ela conseguiu entender isso, só que ela se formou como nutricionista. E hoje o servir dela para o mundo é ajudar as pessoas a cuidar do corpo para não passar pelo que a criança dela passou. Entende? Entendo. É isso. Já viu advogado que hoje é advogado porque lá atrás passou por grandes injustiças ao olhar daquela criança ou daquele jovem? É isso. É isso? Sim, é sobre isso. Então, tá aí um código poderoso de entender muito do que a gente passou na nossa vida, o significado que a gente deu para tudo isso e qual que é o significado que a gente encontra também no trabalho e no que a gente serve para o mundo, né? E é interessante porque eu trago uma história de dor, né? Dessa pessoa. Mas existem algumas pessoas que elas fazem o que fazem não só pela dor, mas muitas vezes para honrar. Então, honrar um pai, uma mãe. Então, eu faço a mesma coisa que os meus pais, ou eu dou seguimento ao legado da minha família, porque dessa forma eu faço parte, eu sou visto. Então, não é só sobre uma dor gerada no passado, mas muitas vezes eu quero me conectar com algo que tem a ver com a minha história, né? Então, eu acredito muito no servir através da nossa história, assim, total. Eu diria que 99% das pessoas fazem o que fazem por conta de algo que viveu. Legal. Você comentou da Marina Pupo, que foi uma grande mentora, que te trouxe muito aprendizado e fez você crescer pessoalmente e profissionalmente. Como que você enxerga a importância de ter um mentor profissionalmente? Então, imagino que muitos empresários, líderes estão onde estão hoje porque lá atrás tiveram alguém para se espelhar. Você acredita que é importante
a gente ter mentores e qual que é o papel desse empresário, desse líder, de ser mentor de outras pessoas dentro da empresa? É muito doido, né? Olha só como que tudo se conecta, a nossa jornada, as nossas experiências. Durante a minha vida toda, minha infância, minha adolescência, a minha família tinha um olhar de que somos autodidatas e não precisamos de ninguém, né? Diante daquilo que eles aprenderam. E isso é algo que eu trago, que é a minha segunda lei, que é o não julgamento, porque eu acredito que as pessoas fazem o que fazem diante da história de vida delas e tá tudo bem. Então, minha família veio desse lugar do autodidata de não quero ajuda, não preciso de ajuda, né? Então, eu cresci com essa mentalidade. E passei também por um ecossistema do qual também tinha muito essa mentalidade, né? E quando eu pude ter esse despertar de, peraí, se existem pessoas que já trilharam o caminho que eu estou trilhando, que já passaram por aquilo que eu passei, e que podem segurar na minha mão e me mostrar caminhos mais, eu não digo fáceis e gostosinhos, mas de estratégias das quais eu posso seguir, porque se ele fez ou ela fez e deu certo, para mim também vai dar, por que não? Então, para mim, hoje, nós temos, né, um grande mentor e uma grande mentora, que é André Kesher e Camila Kesher, que eu faço questão de honrá-los sempre. É necessário. A gente precisa ter pessoas que conseguem enxergar aquilo que muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, como você disse agora há pouco, a gente não consegue enxergar. Então, eu digo sempre para os meus mentorados, né? Se em algum momento você tiver em alguma dificuldade, me manda um áudio, porque eu estou do lado de fora. Eu consigo enxergar aquilo que você, com a emoção, não está conseguindo ver. Então, para mim, é a importância de você ter alguém que possa segurar na sua mão e que tá, né? Eu gosto muito de fazer essa metáfora de que no lugar onde nós estamos, eu brinco que falo assim, vamos imaginar aí uma escada com 20 degraus. Se eu tô no 10º degrau, eu posso pedir ajuda e levantar a mão para quem está no 11, no 12, até no 20. E, ao mesmo tempo, eu posso estender a mão para quem está no 9, no 8, no 7. Então, por que não, né? Nesse lugar de hoje como mentora, eu ajudo as pessoas que não chegaram até onde cheguei. Mas aonde eu cheguei, eu sei que tem gente que já foi muito mais além. E eu posso levantar a mão e dizer, também preciso de ajuda. Entende? Uma bandeira que eu levanto e é uma filosofia de vida e até uma crença que eu tenho, e é algo que a gente trabalha muito forte dentro da formação que a gente tem, né, para empresários, líderes, que é a formação Líderes Fora de Série, é o que eu trabalho também com os empresários e líderes dentro da empresa, que o empresário, que o líder, ele tem que ter o papel de professor, de treinador e de mentor. Mas olha só que interessante, o papel de mentor, ele vem por último. Porque eu preciso ter o meu papel de ser professor, de ensinar. Ter disponibilidade para treinar, para desenvolver as competências e habilidades. E também, depois, ter esse papel de mentorar, ou seja, de abrir caminhos dos quais eu já percorri e direcionar de forma assertiva para os meus liderados. Mas o que eu percebo na prática é que esses empresários e esses líderes, em nível de identidade, não conseguiram ainda olhar para isso, porque eles estão tão presos no operacional que eles não conseguem abrir espaço para viverem esse propósito e esse papel do líder. Diante disso, qual que você percebe que é a maior mentira que esses empresários e líderes contam para eles mesmos para não ter tempo de executar esse papel e essa identidade de ser professor, treinador e mentor? Olha só, Bruno, eu acho que nesse ponto a gente pode abrir 500 milhões de leques aqui. Vou tentar, né, abrir poucos. Eu estava há 2 semanas atrás fazendo mentoria com uma líder e ela me trouxe que ela está passando por um burnout por questões de tempo, agenda, muita demanda, né, dos liderados dela. E a gente começou a conversar sobre tudo isso. E aí teve uma pergunta muito chave que eu fiz para ela. Eu falei assim, de 0 a 10, o quanto que você é uma pessoa controladora? Ela falou 10. Eu falei, o quanto que as suas lideradas, elas têm liberdade de fazer as escolhas
diante de um combinado que você faz antes, professor. Eu ensino o que precisa ser feito e depois eu deixo que você faça sozinha. Ela falou, eu não deixo. Tudo elas têm que perguntar para mim. E aí eu comecei a trazer para ela essa clareza de que, enquanto ela está com controle de tudo, ela não abre espaço para respirar. E ela também não deixa as lideradas dela caminhar sozinha. Então vira filhas. Mas é filhas pequenos, né? Benício precisa pedir, né, algumas coisas. Valentina também. Então são filhos pequenos, que tá o tempo inteiro. Então ela não dá conta. Então quando você faz essa pergunta, qual é a mentira? Eu acho que eu tô tanto... Porque essa líder, por exemplo, um dia ela teve nessa posição, né? De ser liderada. Então ela não consegue sair desse lugar. Porque esse lugar é o lugar que eu conheço, esse é o lugar onde eu vivi durante muito tempo. E quando eu me torno líder, eu quero continuar nesse operacional. E eu não consigo entender que eu preciso ensinar, até mesmo para eu ter respiro. E olha só que interessante, quando... Acho que vale 12 anos atrás, mais ou menos, eu passei por um processo assim, do qual eu era muito do executar, e aí eu fiquei grávida, e eu tinha que ensinar outras pessoas a fazer aquilo que eu fazia, porque, afinal de contas, eu ia sair de licença. E a dor me corroía por dentro de ter que fazer isso. Por quê? Porque parece que eu ia me tornar sem função, eu não seria mais necessária. E no processo de fazer isso, eu comecei a identificar um lugar maravilhoso. Por quê? Eu comecei a ensinar. O ensinar me mostrou que eu sabia muito, porque você só pode ensinar aquilo que você sabe. E começou a abrir espaço para novas oportunidades. E foi nesse momento, onde eu estava no bastidor dos treinamentos, que eu ensinei a minha amiga Kátia, por sinal, a fazer o que eu fazia, que abriu espaço para eu começar a ser treinadora e ter possibilidades de dinâmicas das quais eu não precisava mais ficar lá atrás, porque tinha ela, e eu podia ir para frente. E isso para mim gerou muito aprendizado, mas para gerar esse aprendizado, me gerou muita dor antes. Por quê? Porque eu tinha medo de não ser reconhecida, porque afinal de contas não era mais eu que ia fazer as coisas lá dos bastidores, era ela. Então, eu acredito que a maior mentira é essa. Eu não digo nem a maior mentira. Ele tem um ganho por detrás que eu preciso me tornar necessário, eu preciso mostrar que eu tô sobrecarregado, mas que eu dou conta de tudo. Precisa ser visto e Isso. reconhecido. E aí, quando eu passo a ser professor, quando eu passo a ser mentor, quem que vai me elogiar por isso? Quem que vai me parabenizar por isso? Você acredita que a jornada do líder, do empresário, ela é solitária? Muito. Por quê? Porque ele não tem ninguém. Depende, né? Se você tem um mentor, se você faz parte de um mastermind, de outros treinadores, ou de outros líderes e empresários, foi de treinadores porque a gente faz, né? De outros líderes e empresários, você não se sente tão sozinho. Se você está conectado com esse olhar que nós temos, você não está sozinho. Por quê? Porque eu estou com outras pessoas que passam pelas mesmas dores que eu e a gente se ajuda e a gente cresce junto. Mas se eu estou sozinho, sem esse olhar, é muito doloroso. Por quê? Eu não tenho com quem dividir. Mas, por outro lado, traz o reconhecimento, pertencimento, valorização. Isso. Certo? Certíssimo. O que eu vejo na prática, né? E aí já é um conselho para empresários e líderes. Para a gente chegar no próximo nível, então, para um empresário sair do operacional e estar no estratégico da empresa, ele precisa preparar alguém que esteja no operacional. Para um líder poder crescer dentro da empresa, ele precisa formar outros líderes. Só que saber executar é totalmente diferente do saber ensinar, acompanhar. Ou seja, ser professor, treinador e mentor exige desenvolvimento de capacidade e habilidade. Ou seja, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver. Um bom jogador de futebol não necessariamente vai ser um bom técnico de futebol. São coisas completamente diferentes. E o que eu vejo na prática é que o empresário ou o líder, que é o técnico de futebol, ele tem medo de ter um bom jogador.
porque acha que vai ameaçar a posição dele. Ou seja, ele não entendeu qual que é a identidade e a posição dele dentro do negócio. Sim, e aí eu vou aprofundar um pouco mais, que é algo que eu trago dentro de algumas mentorias. Nós precisamos entender que a empresa, ela é maior que nós. Então, muitas vezes eu fico brigando pelo meu ego, de eu quero do meu jeito, mas eu não consigo entender que esse CNPJ ele é maior. O que esse CNPJ precisa? Eu fui fazer mentoria com uma pessoa e eu brinquei com ela, né? Ela é empresária, dona do negócio dela, e eu disse assim: o que você está fazendo com a empresa, você está detonando. Eu, se fosse dona da sua empresa, te mandava embora. Porque eu faço aquilo que é o melhor para mim. E não faço o que é melhor para o todo. Essa empresa, ela não é eu, empresa. Aí vem o propósito, missão daquela empresa. O que ela propaga para o mundo? E diante do que ela propaga para o mundo, muitas vezes eu preciso sair desse lugar de querer fazer só o que eu acho que é legal. Para olhar o que essa empresa, que tem vida própria. Esse CNPJ tem vida própria. O que esse CNPJ precisa? Ou seja, o empresário, que ele é sócio, mas ele tem uma função operacional, estratégica, administrativa, ele está a serviço da empresa. É isso. E não é a empresa que está a serviço dele. Com muita dor, eu tenho que dizer que é isso. Mas isso é uma mudança de mentalidade que muda realmente a empresa de patamar, de nível, para trazer um olhar muito mais profissional, para tomada de decisões assertivas, para entender. Se eu faço o que é melhor para a empresa, que é o sistema maior, acaba beneficiando todo mundo que está abaixo. Sim, né? Mas aí se eu só olho para o meu umbigo, aí eu acabo, muitas vezes, destruindo tudo que está abaixo. Entendi. E você vê muito isso? Muito, muito, muito. E como mudar esse padrão de mentalidade, de pensamento? Porque a gente sabe que tem muitas questões psicológicas, comportamentais, ou seja, tem muitos ganhos em ter esse olhar muitas vezes egóico, muitas vezes egoísta, mas ele nem entende o impacto que isso gera para a empresa e para tudo que está abaixo dessa empresa. Como trabalhar isso? Através do autoconhecimento? Como que é? Bruno, para mim não existe outro caminho. Para qualquer lugar que eu preciso olhar, eu preciso trabalhar o autoconhecimento. A gente tem que entender que o ser humano ele é feito de emoções e comportamentos. Então, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com comportamento. Tudo. Né? Até, vamos para o lado mais racional e matemático da coisa. Uma planilha, que seja, que é algo mais, né, estrutural. Existe um comportamento por detrás disso. Eu tenho que ir lá e colocar as informações. Se eu não coloco, isso quer dizer que está falando sobre o quê? Sobre o meu comportamento de não colocar. Então, qualquer que seja o lugar onde eu preciso olhar, o que eu preciso melhorar, eu preciso fazer um autoconhecimento. E começa comigo. Por quê? Porque eu preciso entender o porquê que eu não estou conseguindo enxergar. Nossa, que lindo. Paulo e Bruno está dizendo que o CNPJ ele é maior que tudo. Tá, eu não consigo enxergar isso. Como é que eu faço para enxergar? Autoconhecimento. Vamos entender o porquê que você não consegue enxergar? Ou vamos entender o porquê que você está querendo ser maior que esse CNPJ? O que tem dentro de você, dentro da sua história de vida, que traz você para esse lugar? E tudo com muita amorosidade. A gente precisa parar de achar que olhar para dentro das nossas sombras é alguém todo-poderoso sentado na cadeira do julgamento e apontando o dedo para você e dizendo: você é isso, você é aquilo, olha as coisas que você faz de errado. Não. Porque todos nós temos histórias de vidas, temos impactos negativos na nossa vida. Todo mundo tem. Alguns muito fortes, outros mais leves, outros que a gente nem sabe, porque está lá no nosso inconsciente. Então é trazer a amorosidade de: deixa eu olhar para essa pessoa aqui e entender. Porque se eu melhorar, se eu sair desse lugar, se eu resolver essa questão, é como se fosse uma pecinha de dominó. Eu resolvo um monte de outra coisa que tá empacando, que está emperrando. Seja na minha empresa, na minha família, com os meus filhos, no meu relacionamento. É tudo. Então, para mim, não tem outro caminho a não ser autoconhecimento. Legal. As pessoas olham pra gente, né?
trabalhamos há tanto tempo com desenvolvimento humano, somos especialistas em inteligência emocional, toda a parte comportamental, e as pessoas acham que a gente tem uma vida leve, tranquila e perfeita. Como que é essa questão de gestão das emoções frente a grandes decisões que precisam ser tomadas no dia a dia? Você passou por algum desafio recentemente? Não precisa entrar no desafio em si, mas como que é para você? Tendo tanto conhecimento, trabalhando com tantas pessoas, mas no fundo você é um ser humano, como Sim. qualquer outro, que tem muitas emoções aí dentro. E aí, como é lidar com situações e decisões muito difíceis que muitas vezes mudam o direcionamento, seja ele pessoal, familiar, mas também dentro da empresa? Tem uma palavra para mim que faz todo sentido, que é se permitir. Então, assim, somos do desenvolvimento humano, mas eu sou a pessoa que sinto. Paula, você sente raiva? Sinto. Você sente medo? Sinto. Você... Enfim, eu não consigo nem pensar agora sinto, né? Então, acho que é a permissão. Diante dos desafios que sempre vem, né? Todos os dias tem algo. A primeira coisa é, eu sinto. E diante do que eu sinto, eu entendo porque eu sinto. Então, para mim, isso já é muito fácil fazer. Quando algo vem, por que eu tô sentindo isso, né? Da onde vem tudo isso? Para quê? Para eu ressignificar e entender que tá tudo bem sentir isso, né? E depois, sim, eu venho para a cadeira, seja ela da adulta, seja da mãe, seja da profissional, seja da treinadora, seja da diretora da parque. Tá, agora como a sensação do frio lógico racional, o que precisa ser feito? Mas eu não deixo de sentir, né? Então, você perguntou sobre exemplos, né? Eu tenho algo que aconteceu há pouco tempo, né? Do qual a gente teve que tomar novas decisões para parque. E quando essas decisões chegaram, né? A primeira coisa, eu senti. Eu senti raiva, eu chorei, né? Você estava junto comigo, você sabe disso. Entendi o porquê eu passei por tudo isso. Contei, né, pro Bruno por que eu estava sentindo o que eu estava sentindo. Depois eu vim pro meu lado racional. E foi algo que trouxe leveza, porque eu entendi que a Parque ela era maior do que a Paula, do que a história da Paula. E aí tudo ficou muito mais leve. E aí, rapidamente, eu pivotei e a gente segue. Mas eu só consigo fazer isso se eu me permito, se eu me conheço e se eu tenho as ferramentas para eu, diante do que eu estou sentindo, como é que eu faço para seguir. Entendi. Então, se a gente desenhasse isso num processo diante de grandes desafios ou grandes decisões, eu tenho que me permitir se enxergar como um ser humano e preciso compreender primeiro o que eu estou sentindo. Sim. Autoconhecimento. O que eu sinto, por que eu sinto, como que isso está reverberando corpo físico, mental, emocional. Eu acho que a gente precisa respeitar o tempo disso. Uhum. Depois, construir um caminho lógico e racional, Isso. trazendo indicadores, fazendo ali uma associação de perdas e ganhos, o que isso me traz de oportunidades, ameaças, para daí, depois disso, tomar a decisão. Sempre perguntando o que é melhor para a empresa. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para o todo. Às vezes o que é melhor para mim, e tá tudo bem. Pague o preço por isso. Tá. A terceira lei, pronto, tá aqui. A minha lei. Não existe certo nem errado. Existe aquilo que você acredita que naquele momento é o melhor para você. E assuma. Assuma. É isso. Uma coisa que eu gosto muito de trazer para as pessoas é que, assim, qual que é a minha forma de trabalho quando a gente fala sobre autoconhecimento? É ter clareza sobre os seus porquês. Porque se eu entendo por que eu faço o que eu faço, eu passo a ter controle e decisão. Eu decido. Se eu chorei por algo que me doeu, eu decido se eu vou continuar chorando, porque eu entendo porque eu estou chorando, ou se eu mudo. É a minha escolha. Mas o que acontece na maioria das vezes quando eu não tenho autoconhecimento? Eu me descontrolo emocionalmente, tô nesse lugar de desconforto,
não entendo porque eu estou sentindo isso, começo a me desesperar, não quero viver isso, porque eu não tenho resposta do porquê eu estou sentindo, e aí eu me descontrolo mais ainda. Então, o que as pessoas mais pedem para mim? Paula, eu quero aprender a ter controle emocional. Eu falo, para você aprender a ter controle emocional, antes você precisa entender o que te descontrola. Não tem outro jeito. E para eu entender o que me descontrola, eu tenho que me conhecer. Eu vejo que um dos grandes problemas para todo esse processo de autoconhecimento, lógico, primeiramente, é a falta de conhecimento disso, a falta da prática, a falta de saber nomear. Culturalmente, não há esse movimento para que as pessoas, de fato, olhem para tudo isso. Mas eu vejo um fator crítico nisso tudo, que é viver a vida de forma automática e não abrir espaço de forma intencional e consciente para poder se auto-observar. Isso. E olha só que interessante. Parece que eu não tenho tempo na minha agenda para fazer isso. Então eu não vou fazer. Só que se você não abre tempo para fazer isso, você está tão no piloto automático que, na maioria das vezes, você está gastando até energia, pensamento, para fazer coisas que poderiam ser feitas com muito mais leveza, com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. Mas quando você não abre espaço para isso, você fica fazendo um monte de bololô, chega no final do dia, você olha para trás e fala assim, o que eu fiz? De forma prática, para quem está nos assistindo e ouvindo, o que você daria de conselho para essa pessoa fazer a partir de hoje? Que seja simples, para que ela já comece a praticar nessa questão de ter tempo de se observar e ter autoconhecimento. Simples, eu não diria que é assim. O que eu vou trazer é muito simples. Não estou dizendo que é fácil. Isso, obrigada. Que é simples. Boa. Para mim, quando a gente começa a trabalhar inteligência emocional, né, com as pessoas, quando eu trabalho, eu sempre trabalho, comece a se perceber. Perceba, e o nosso corpo ele traz muitas informações. Perceba o que você está sentindo e se permita sentir. Que tá tudo bem sentir, porque nós somos feitos de sentimentos o tempo inteiro, mas eu não paro para analisar isso. Eu não paro para perceber. Realmente estou no piloto automático. Então, a primeira coisa, pega algo que aconteceu, né? Não dá para fazer isso o tempo inteiro. Hoje eu consigo fazer isso de forma muito tranquila. Pegue algo do seu dia que você vai intitular como um BO, né? Isso daqui foi um BOzinho. E faça como se fosse uma retrospectiva. O que aconteceu durante o processo, do que eu possa ter ouvido, do que eu possa ter visto, do que eu possa ter sentido, que me gerou um sentimento. Pronto. Depois, que sentimento foi esse? Foi medo, foi raiva, foi frustração? Depois se pergunte, qual era a minha expectativa diante dessa situação? Porque é o que eu espero. Mas eu não posso esperar nada do outro. Então, é sobre eu. Qual que era a minha expectativa sobre isso? Era essa. Da onde vem esse sentimento ou essa expectativa? Vem disso. Então, é um processo que eu passo a me conhecer. Isso já vai começar a trazer mais clareza sobre o porquê que eu sinto o que eu sinto. Porquê que nessa situação... E o ser humano ele é muito simples, Bruno. É muito simples de mapear o ser humano. Só que ele precisa parar para fazer isso. E se não tem ferramentas para isso, que contrate alguém que possa ajudar a ter essa clareza e ter essa facilidade, né? Eu tenho algumas pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, que até ontem mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa que já está com a gente há algum tempo e ela verbalizando no áudio, queria te contar. Aconteceu algo no domingo, quando eu fui fazer uma meia maratona e aconteceu isso. Eu parei, eu analisei, eu entendi aonde foi o meu erro, eu senti raiva, depois eu já ressignifiquei e eu já sei o que eu preciso fazer. Então ela me contou o passo a passo daquilo que ela já aprendeu e ela faz sozinha. Entendeu? Entendi. O tempo passou rápido, já estamos chegando aqui no final. E para a gente ir finalizando, eu gostaria que você me trouxesse, se a gente fizesse um escaneamento aí
para entender tudo que se passa aí dentro, quais são os algoritmos que tem, que é muito particular da Paula e que te trouxe até aqui. E que se em algum momento te tirasse tudo, né? A empresa, dinheiro, mas só deixasse esse conhecimento, qual que é esse fator, qual que é esse código que você acredita que é único e particular seu e que te levaria para o sucesso, independente de onde que você estivesse? Bruno, tem uma frase que rege muito a minha vida, eu sei que rege a sua, que rege a nossa, e eu acho que talvez simplifique esses códigos que são bem profundos. Eu entendo que a jornada da vida ela é passo a passo. É um passo de cada vez. A vida nos leva para onde a gente precisa ir no momento certo, na hora certa. A gente só precisa entender quais são os sinais do universo que ele está querendo nos dizer para que a gente possa evoluir e aprender. Paula, hoje, entende que veio ao mundo para evoluir, né? Não estou aqui a passeio. Então, que todas as coisas que chegam até mim, eu sempre olho como grandes presentes. Algumas embrulhadas em papéis bem feios, mas que tá tudo bem. Que eu sempre olho com uma amorosidade de o que eu posso aprender com isso. Se eu perder tudo, talvez seja um grande presente que o universo está me dando de dizer o que você precisa aprender com isso e o que você pode fazer diferente a partir de agora, né? Então, para mim, acho que é isso que me rege. Legal. E para a gente fechar, onde que as pessoas te encontram, o que você entrega de tanto valor para as pessoas, seja no CPF, no CNPJ, fale aí. As pessoas me encontram hoje no Instagram, acho que é o lugar mais fácil, né? @PaulaCintraTreinadora. Dentro da APARC, a gente tem alguns entregáveis, né? Alguns processos dos quais a gente sempre mapeia as pessoas entendendo que aonde que é o melhor lugar dela caminhar junto com a gente, né? Eu acho que não existe certo nem errado para onde a pessoa quer começar. A gente tem a formação de líderes, né? Que é focada realmente para que o líder possa entender muito sobre pessoas para poder também liderar, a ter esse autoconhecimento também. A gente tem os processos de imersão, né? De um dia, que traz muito essa energia de avanço, que traz muito esse autoconhecimento. A gente tem processos mais profundos, que é o reencontro, que é onde eu vou realmente reencontrar todo esse meu passado para entender quem eu sou no aqui e agora, olhando muito para esse inconsciente, porque 93% mais ou menos do que a gente viveu está lá no inconsciente, a gente não tem consciência. A gente só tem consciência de 7. Só que o que nos rege no dia a dia, comportamentos, sentimentos e sensações, está conectado com esse inconsciente. Então, a importância desse autoconhecimento. Então, a gente tem esses processos. Para além disso, a gente tem as mentorias, né? As mentorias individuais aí, onde a gente caminha lado a lado também com as pessoas, trazendo essa clareza. O meu grande diferencial, eu falo hoje como mentora comportamental, é trazer clareza rapidamente desses pontos cegos, que muitas vezes está conectada com a nossa história que a gente não está percebendo, para eu ter clareza, porque aí quando eu tenho clareza, eu tenho controle e eu tomo a decisão daquilo que eu quero para minha vida. Então, acho que é isso. Muito bom. Obrigado por dividir tanto conhecimento. Obrigado por estar aqui mais uma vez lado a lado nos grandes projetos da minha vida, que não é da minha vida, é da nossa. E que esse seja o primeiro episódio aí de muitos. E para mim é uma grande honra ter você aqui e sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada. Desejo muito sucesso para nós, né? Que as pessoas que sentem nessa poltrona sejam pessoas que possam trazer, né, conhecimento para quem está assistindo, que possa, muitas vezes, uma palavra, um exemplo de história de vida possa tocar em você para que você também consiga ter grandes insights e fazer grandes mudanças na sua vida. Eu acho que esse é o meu maior desejo, é que as pessoas elas cresçam, elas evoluam, que elas possam não só guardar isso para elas, né, mas que elas possam propagar isso para outras pessoas, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão. Não nossa, minha e do Bruno como treinadores, mas nossa como seres humanos. Que possamos primeiro
olhar para as nossas questões, evoluir como ser humano para depois eu fazer isso. Não faça o inverso. Não tente ajudar o outro se você não está se ajudando primeiro, né? Então, olha para dentro para depois você poder propagar isso para o mundo. Eu acho que essa é a grande missão das pessoas. Muito bom. Obrigado, gratidão a todos vocês que assistiram até aqui. E se fez sentido esse episódio para você, curta, compartilhe todo esse conhecimento também para outros líderes e empresários e também se inscreva aqui no canal para você ser notificado sobre os novos episódios. Um grande abraço.